Olá, meu nome é Leonardo Gudel, tenho mais de 25 anos de cinema. Nessa minha trajetória, fiz grandes filmes, filmes premiados, né? Filmes que estão hoje em todas as plataformas de streaming, né? Eu fiz Gonzaga de Pai para Filho, fiz Raul, Início, Fim e o Meio, fiz seriados para TV aberta, TV fechada, e hoje eu estou aqui para te convidar para conhecer o método Master Script. Você vai ver como em pouco tempo, 45 dias ou menos, você consegue escrever um roteiro do zero. Esse método eu usei quando a gente tinha uma equipe muito grande, tinha uma demanda muito grande de projetos. O método Master Script foi desenvolvido nessa época. Eu dava aula na Darcy Ribeiro, né? E aí alguns alunos foram meus estagiários, e aí eu bolei uma forma deles poderem aprender rápido e já começarem a produzir em grande quantidade, em grande velocidade. Então é um método para quem não é do meio, para quem nunca ouviu falar em cinema, para quem está mexendo pela primeira vez com roteiro, né, consegue, de maneira rápida, fácil e certeira, escrever o primeiro roteiro em 45 dias. Eu mesmo não comecei no cinema. Trabalhava com computação, com programação e era muito bem sucedido na área. O nosso sistema estava em quase todas as academias do Rio de Janeiro. Fiz sistema também para o Tijuca Tênis Clube, sistema de acesso financeiro, completo. Então eu estava muito bem nessa época, só que eu tinha essa paixão do cinema. Eu comecei a estudar cinema e o meu primeiro grande mentor, né, foi o diretor da escola, que era o Rui Guerra, e ele me chamou para adaptar a obra do Gabriel Garcia Marques, Prêmio Nobel de Literatura, O Veneno da Madrugada. Ele me chamou justamente pela minha habilidade, né, com números, minha habilidade de exatas, porque era um roteiro que ia e voltava no tempo, tinha várias passagens de tempo, e ele queria alguém que pudesse organizar essa estrutura dramática de forma matemática. O Rui, para quem não conhece, é um grande cientista do cinema. Ele gosta de experimentar várias estruturas dramáticas. Então, para você entender, uma pessoa que era de exata começou a fazer roteiro, e justamente essa minha habilidade é o que me fez entrar no mundo do cinema. Mas você não precisa saber de matemática, saber exatas para poder estruturar um roteiro. Não, relaxa, você não vai ter nada de número, é de humanas mesmo. O método Master Script é muito simples. Eu vou mostrar para vocês como ele funciona. A gente analisa um filme, disseca ele, pega a estrutura e aí monta o seu filme a partir dessa estrutura. Então, por exemplo, você tem algum filme que você acha que é parecido com o filme que você quer fazer, a gente faz essa análise e depois a gente monta logo o seu filme em cima dessa análise. Imagina que o roteiro do filme é uma pessoa. Tem aqui a pessoa. Tem pessoas de todos os jeitos, né? Pessoas baixas, pessoas altas, pessoas magras, pessoas gordas, todos os tipos. Então a gente analisa analisa todos os detalhes como essa pessoa, às vezes analisa até os olhos, para ver qual é a cor dos olhos, se são olhos felizes, olhos tristes. A gente vê essa pessoa e aí depois a gente vai reproduzir essa pessoa. O que a gente vai mudar? A gente só vai mudar os adereços, que seria aqui a roupa que essa pessoa está usando. Ó, a calça. Ficou horrível, né? Tudo bem. Sei lá, pode ser um corte de cabelo. Então a estrutura, que cada filme tem uma estrutura diferente. Existem filmes de todos os tipos. Existem filmes que vão e voltam no tempo, tem filmes que têm uma narrativa clássica assim, mais precisa, tem filmes que vão ter duas narrativas dentro do próprio filme, vão ter estruturas diversas. Essas são as pessoas. E aí a gente pegando o filme que você gosta, que você acha parecido com o roteiro que você quer fazer, a gente consegue dissecar essa estrutura e depois vestir com seus elementos. É basicamente isso. E eu vou mostrar como é que se faz. E o primeiro filme, né, que eu escolhi para mostrar é O Diabo Veste Prada. Por quê? Porque ele tem uma narrativa clássica, é mais fácil da gente ver a estrutura. E é um filme, agora vai ter o segundo, né? Teve até uma matéria no Globo, a Anna Wintour, sei lá como é que pronuncia. A matéria estava assim, o título: 19 anos depois, a toda poderosa da Vogue se pronuncia sobre o Diabo Veste Prada. Aí você vai ver a notícia, ela não fala, gostei do filme. É uma manchete gigante para isso. Mas é isso, é um filme que muita gente viu e que, né, tá mais ou menos fresco na memória,
ou tem uma lembrança afetiva. Ele influenciou uma geração, né? Eu acho que essa geração de burnout, de pessoas que ficam, a minha geração, ele influenciou até de forma ruim, né, a minha geração, que é uma geração que não tem hora para parar de trabalhar, que não pensa na vida pessoal, né? Isso daí nos anos 2000 era bacana e hoje a gente está colhendo o resultado disso, né? Não muito bacana assim. Mas é um filme que inspirou muita gente e um filme que muita gente se lembra. Então vamos pegar esse filme. E vamos colocar O Diabo Veste Prada. Certo? Então, esse filme conta uma história de uma recém-formada jornalista. Então a gente tem aqui, primeiro, qual é o primeiro elemento? O protagonista. Né? O protagonista, ele não é separado da trama. A trama que vai vir, ela tem que ser ligada ao protagonista. Quer dizer, protagonista e trama são uma coisa só. Né? O que tem filme, fala filme character driven, não sei o quê. Isso daqui, na verdade, eu acho uma besteira. Eu acho que, assim, todo filme, para ser um filme bacana, a trama, o que o personagem vai passar, todos os desafios, sejam interiores ou exteriores, tem que estar ligado ao que ele tem que superar, ao que ele tem que melhorar, qual vai ser a jornada dele. Então, primeiro é o protagonista, né? O protagonista aqui é uma jornalista, a Andy. Vou botar aqui, jornalista recém-formada. Jornalista recém-formada. E qual é o grande defeito dela? Primeiro, a gente vê qual é o grande defeito dela. Ela tem uma postura arrogante, né? Com o pessoal da moda, com o pessoal da revista Runaway, que é como se fosse a revista Vogue, né? Representando a revista Vogue, acha que esse negócio, o pessoal da moda, a moda é uma coisa fútil, etc., tem uma arrogância. Na verdade, inclusive, o personagem dela tem várias camadas, é um personagem bem interessante. É um personagem que, à medida que o filme vai caminhando, a gente vai descobrindo as camadas. Então, os defeitos dela, primeiro, a arrogância. Depois a gente vê que ela não tem nem dinheiro para pagar aluguel e também é sobre amadurecimento, né? Botar a R, né? Arrogância, amadurecimento. E depois a gente vê que o filme, na realidade, é sobre moral, sobre ética, né? Essas que são as grandes decisões que ela tem que fazer. Se ela é capaz de passar por cima de tudo para conseguir o que quer, né? Ou não. Ou se ela é uma pessoa moralmente correta. Então, na verdade, a gente vê aqui a moral, né? Porque chega no meio do filme, ela dá uma balançada na moral. Então, esses daqui são as 3 camadas, né, de defeito. Essa é a camada mais evidente, camada 1. E as outras vão se desenrolando, mas a gente tem depois aqui a trama. A trama, ela tem que o quê? Ela tem que desafiar tanto o que ela quer, o protagonista quer, que ela ser jornalista, quanto desafiar os defeitos dela, certo? Então aqui é a trama, né? Vou botar aqui, trama. Bom, o quarto elemento principal que a gente vai chamar é a sombra. S de sombra. Quem é a sombra? A sombra pode ser um outro personagem, mas pode ser o próprio protagonista. Pode ser uma situação. A sombra é o que vai desafiar, né? A sombra é o que vai desafiar todos os defeitos da protagonista. É o lado oposto dela, né? É o que vai colocar em xeque, né, a arrogância dela, a maturidade dela, né, o amadurecimento, vai colocar em xeque a moral dela. Então, a sombra, tanto que no final dos filmes, assim, os vilões sempre têm aquela frase: não, nós somos lados diferentes da mesma moeda, nós somos iguais, você me lembra quando eu estava começando, que é uma que ela solta a Miranda. Então, nesse caso, a sombra aqui é representada pela Miranda, que é a personagem que é o personagem da Meryl Streep.
Logo de cara, eu já quero mostrar como é que a gente consegue derivar dessa estrutura básica, criar novos filmes. A gente pode criar a história, por exemplo, de um cineasta, né? Alguém que é mais ligado às artes, né? Que é um cineasta de filme artístico, né? De que faz curta e tal, e ele tem uma chance de trabalhar com o todo-poderoso da TV Globo, né? Então, a gente pode aqui, ó, o Diabo Veste Prada, o Diabo tá na Globo, vamos botar aqui. Então a gente cria o protagonista, o nosso cineasta, né? Os defeitos podem ser parecidos, né? Ele tem arrogância, né? De, pô, trabalhar na Globo, se vender, etc, sei lá. Então, pode ter arrogância, pode ter maturidade também, no caso, amadurecimento, né? Como eu botei aqui, AM, arrogância, amadurecimento. E no final pode ser testado a moral. Esse daqui aqui é um elemento que fica mais fácil se a gente seguir esse elemento em todas. Você vai ver que pode ser um elemento que se repete. O número 2. Vou marcar aqui o número 2 também. Né? E aí qual é a trama? Também, aí no caso ele vai ser contratado pela TV Globo. TV Globo. E a sombra dele vai ser o todo-poderoso da Globo, Boni, sei lá, o que representa o Boni. Entendeu? Então a gente pode também ter uma outra história que pode ser, digamos, uma ativista política, né? Uma ativista que defende causas sociais, pode ser uma assistente social, pode ser alguém que defende mesmo, uma ativista política, né? Que defende causas sociais, e aí, de repente, ela é contratada para um deputado ex-galã de novela, um deputado, né, que ela acha, né, que política só tem corrupto, só tem ladrão, e ela vai descobrir que nem todos são assim, ou vai descobrir que são assim, não sei. Mas pode ser aqui o político, aqui, ó, política. E a gente faz a mesma coisa, ó, o protagonista pode ser uma ativista. Aí 2, ela vai ter as mesmas coisas, que é a arrogância, né, amadurecimento, e vai ter um dilema moral, né, política. No caso, a trama vai ser, né, ser contratada para ser assistente do deputado. Né? E aqui o 4, a sombra, vai ser o próprio também deputado. Vamos lá, mais uma, vamos pegar mais uma. Uma jornalista com mais de 60 anos, tentando se recolocar no mercado de trabalho, pode ter a chance de ser contratada por uma influencer, né? Então, vou colocar aqui jornalista, jornal 60 mais. Então é isso. A protagonista é uma jornalista 60 mais. Aqui o 2 a gente não muda, né? A arrogância, amadurecimento, no caso, né, dela, talvez, né? Porque esse daí a gente pode ver, mas e vai ter um dilema moral. Ou a gente pode mudar isso no meio, mas só que é mais tranquilo se a gente deixar. Qual vai ser a trama? Ela é contratada, né? Também a mesma coisa, contratada. E aqui, o 4, a sombra, no caso, vai ser a influência. Influência, isso é um L, tá, gente? Influência. É difícil escrever aqui embaixo. Então, você tá vendo, assim como jogo rápido, a partir de uma história, a gente derivou para 3 outras. Então, vamos lá. Vamos agora seguir, vamos entrar na trama. Na trama, a gente vai utilizar... Existem várias formas de você analisar um filme. Essa forma eu acho que é visualmente, para quem está começando, a mais fácil de entender, que é a jornada do herói. Herói.
né? A jornada do herói são 12 passos, né, que você segue. E esses 12 passos aqui, ó, ele é um círculo. Certo? Você imagina, aqui é o começo do filme, né? O passo número 1 é o começo do filme. E aí vão fazendo 12 passos. Aqui, geralmente, aqui tem mais ou menos uma entrada. Aqui é o mundo comum, que é o mundo comum. E aqui é o mundo especial. Certo? Então ela está vivendo no seu mundo comum e entra no mundo especial. Por exemplo, ela está vivendo lá com os amigos dela, tal, não sei o quê, e começa a entrar no mundo da moda, como é o caso aqui do Diabo Veste Prada. Geralmente, um filme, né, a gente calcula que tenha 2 horas. Né? 2 horas de filme é o tempo normal. O tempo, na realidade, é 1h45, mas a gente arredonda para 2 horas quando está escrevendo o roteiro, para poder ficar mais fácil. Então, os outros passos que a gente vai ver aqui, 2, 3, 4, passo 4, né? Começa o mundo comum, depois tem a chamada para a aventura, depois tem a recusa, depois ela encontra o mentor. Aqui o passo 5, que geralmente é quando ela entra, né? Na entrada no limiar, quando ela entra para o mundo especial. Todos esses passos aqui, o passo 6, passo 7... Passo 8, que geralmente é aqui embaixo, o passo 9, que é aqui, o passo 10 costuma ser aqui, né? Então a gente pensa em 2 horas de filme, aqui meia hora, aqui dá 1 hora de filme, aqui 1h30 e termina com 2 horas. Aqui o passo 10, aqui o passo 11. O que vocês precisam entender é aqui, vou botar aqui. É mais ou menos esse tempo, né? Parece agora um pouco confuso, mas com uma prática fica muito fácil. É só colocar numa tabela, eu tenho uma tabela lá no site também, no masterscript.com.br. Você pode colocar cada um desses passos lá, colocar o tempo do filme para você analisar e entender. O que é isso? Eu vou até colocar um outro quadro. Geralmente, né? Vou marcar aqui. Numa estrutura de 3 atos, aqui é o primeiro ato, aqui é o segundo ato, que é maior, né? O primeiro ato geralmente é em torno de meia hora, aqui é o segundo ato e aqui é o terceiro ato. Essa parte daqui é o terceiro ato, né? Se a gente for dar uma olhada, fazer uma timeline do filme, né? Uma linha do tempo, aqui até aqui. A gente vai ter mais ou menos aqui e mais ou menos aqui. Então a gente vai ter o primeiro ato aqui, né? Aqui é 30 minutos. Aí aqui já passou 90 minutos e termina aqui o filme. Aqui o segundo ato e aqui o terceiro ato, né? O filme de 0, ele geralmente nas estruturas clássicas, eles respeitam essa estrutura em 3 atos. A maioria dos filmes que você conhece respeita essa estrutura. E ela é também, ao mesmo tempo, voltando aqui, circular, né? Ele começa aqui no mundo comum e chega aqui embaixo, realmente, o estado emocional. É a parte mais difícil que ele tem que encarar. Aqui seria a parte que ele estaria mais para baixo e ele começa a se recuperar até ganhar fôlego para entrar no clímax, né? Que acontece por aqui. Então, é uma estrutura circular, que aí ele vai até que ele entra de cabeça nesse mundo. Aqui tem os maiores desafios e ele consegue sair melhor. Às vezes, ele não para aqui, né? Mas até faz um espiral e sai melhor emocionalmente.